A primeira pergunta que devemos colocar é que, se este calendário for cumprido, se tudo correr às mil maravilhas, como eles entendem, se nós estamos em condições de afirmar que, no fim de 2012, indo aos mercados, os mercados nos vão financiar a uma taxa de juro razoável. Eu digo não. Porquê? Porque os mercados não são nenhum santuário de virtudes, nem nenhuma fábrica de ética. Os mercados vivem do lucro, da especulação. E não vou deixar esta presa, tal como aconteceu na Grécia. Estou convencido que em 2012, se nós formos ao mercado, teremos taxas inconfortáveis. Qual é, então, a alternativa? A alternativa passa em relação ao financiamento e em relação à economia. Em relação ao financiamento, eu entendo que esta era a altura para chegar à União Europeia e dizer-lhes muito claramente: meus senhores, sabem que a taxa de juro deste acordo com a Troika é inaceitável. Nós não podemos pagar a dívida com esta taxa de juros. É uma questão de contas. O senhor acha que era isto que o novo governo deveria fazer? Sim, sim. E é uma questão de contas, porque se não for a reestruturação não o disse claramente, mas foi dizendo que poderia haver aqui uma possibilidade de renegociar a taxa de juros. A Irlanda tentou. Há um dos elementos dos vencedores que afirma que é negociando que se avança. Pois, vamos então negociar. E dizer-se claramente, os senhores querem a reestruturação mais à frente, não é? E nós sabemos porque é que querem uma reestruturação mais à frente. Ou antes, eu tenho a minha convicção de que não se quer a reestruturação agora, nem se quer ouvir falar na reestruturação. Porquê? Primeiro, porque o Banco Central Europeu tem feito o papel do bad bank, isto é, os bancos estão-se a libertar da dívida pública dos países periféricos, e um dos bancos que está cheio de dívida tóxica, como eles dizem, é o Banco Central Europeu, ou o Eurosistema, isto é, o Banco Central Europeu e os bancos centrais. E, portanto, se houvesse agora uma reestruturação, que no caso da Grécia passava também por o haircut, isto é, corte de cabelo, 50% da dívida, como alguns falam, isto teria o efeito dominó em relação a Portugal, em relação à Irlanda, e, portanto, criaria graves problemas até ao Banco Central Europeu. E o Banco Central Europeu tinha que pedir a recapitalização, tinha que pedir aumento de fundos. E neste momento, como se sabe que a França vai ter eleições no próximo ano, que a Alemanha vai ter em 2013, então está-se a passar para 2013 por causa das eleições e para dar tempo à banca, ao sistema bancário, de se libertar dos papéis da dívida pública destes países. Porquê que estamos tão renitentes com a reestruturação? Se o próximo mecanismo que vai entrar em 2013 permite a reestruturação, ou antes, admite a reestruturação e até com a redução da dívida. Portanto, isto é uma questão de tempo. Ora, nessa altura, Portugal tinha força, porque um grande devedor tem força, mais tinha força por isto, porque eles não querem, de facto, a reestruturação. Nem ouvi falar nisso, por causa disto que estou a dizer. Mas então, nós dizíamos, ou baixam as taxas de juros, ou aumentam o tempo para nós reduzirmos o déficit. Ou nós vamos obrigados a apresentar publicamente a reestruturação da dívida. Nós também não sabemos se o Dr. Passos Coelho vai fazer isso. Eu não sei, não sabemos se o novo governo vai colocar a questão dessa forma. Toda a questão é da aceitação. Não era lei que diz que não. Fátima, só uma questão muito simples. Porquê que a Alemanha... Se puser, o senhor criticará. Obviamente. Porquê que a Alemanha... Naturalmente, depois podemos discutir essa questão. Mas porquê que a Alemanha, em relação à sua dívida, que vinha antes da guerra e de pós-guerra, em 53... pôs condicionantes. E uma delas era esta: a dívida não podia prejudicar o seu crescimento. De tal maneira que uma das regras foi que o serviço da dívida nunca podia ser superior a 5% das suas exportações. Então a Alemanha, quando se tratou do seu caso, soube defender-se. E a Irlanda recusou-se a subir o IRC, não é? Bom, mas assim aceitou uma taxa de juros. Bom, teve que aceitar bem alta, em relação, se me permite, em relação mesmo à Grécia, como é sabido, as dificuldades da própria Grécia levou a que já a taxa de juros tivesse baixado um ponto. Não se fala em reestruturação, mas já se baixou um ponto. Já se aumentou o prazo. Ora, nós estamos com uma taxa de juros superior à da Grécia, já hoje. Inferior à da Irlanda, mas com 5,2%. Taxa média é
inaceitável. E, portanto, doutor, mas a primeira tranche vem aí dos 75 mil milhões. A pergunta que eu faço muito rapidamente é esta. Portanto, aqui mesmo o Dr. Nogueira Leite, que já ouvi essa afirmação. Essa reestruturação não vai ser necessária mais à frente. Então, se vai ser necessária mais à frente, eu penso que devia ser feita agora. É evidente que eu sei que quem é que está contra isto? A banca, os grandes interesses. Mas, em primeiro lugar, deve estar o nosso país. A questão que se coloca é esta. Sim, senhor, isto estou de acordo, simplificação, até se podia diminuir o IRC em função de geográfica, em várias funções. Outro método, mais simples. Totalmente de acordo. Mas há uma outra questão. E a questão é esta. Reduzindo-se o investimento, em 2012, 500 milhões de euros. Em 2013, 300 milhões. Diminuindo o consumo privado. O que vai ser a vida das pequenas e médias empresas? Falências em série. E umas arrastarão as outras. Parece uma pescadinha de rabo na boca. Não é uma pescadinha de rabo na boca. É que isto, com estas medidas e com estas propostas, pode haver estes paliativos. E são positivos, eu estou de acordo. Mas são aspirinas. Puras, simplesmente aspirinas. Porque nós vamos chegar, insisto, eu faço esta pergunta, alguns dos que estão presentes aqui nesta mesa, pensa que em 2012, fins de 2012, que é quando está previsto irmos aos mercados, os mercados nos vão financiar a taxas de juros aceitáveis? Respondam, por favor. Não. É provável que... De quê? Só uma questão para depois me responderem. Quem é esta? Lembra-se, e eu também estive aqui, já tive noutros debates, em que a certa altura a questão era, se fizermos o trabalhinho de casa, os mercados vão ter em conta. E andamos a fazer o trabalhinho de casa. Os mercados ligaram-nos a alguma coisa, a nós, à Irlanda. Os mercados, enquanto tiverem a garantia de que a dívida vai ser paga, porque a União Europeia paga, vão continuar a especular.